alegria tê-lo aqui com a gente nessa noite. E eu já quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 15. Efésios 5, verso 15. Se você achou, você pode ficar de pé no seu lugar. Você que está nos visitando, nós vamos ter aqui no nosso telão o texto para você poder acompanhar. Amém? Glória a Deus. Podemos ler, igreja? Amém. Efésios capítulo 5, verso de número 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é fonte de verdade para as nossas vidas, ela é fonte de sabedoria. E nessa noite, Pai, nós queremos nos abrir para a instrução, para a direção da Tua palavra e também para o agir do Teu Espírito. Que possamos ser tocados, que possamos perceber as Tuas direções, as Tuas instruções e que a Tua vontade seja estabelecida em nosso meio. Nós Te louvamos, agradecidos por essa oportunidade de estarmos em família. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Você pode tomar o seu assento. Bom, irmãos, como o pastor Henrique disse, nós estamos hoje aí finalizando a série Rostos e Raízes. Amém? Última série aí de 2025. E uma série que foi dedicada para tratar sobre temas relacionados à vida familiar. Então, certamente é uma série muito enriquecedora. Caso você não tenha assistido alguma palavra, te encorajo a você procurar nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, para que você seja alimentado. Bom, e hoje, para finalizar, nós vamos trabalhar a temática que envolve muito as nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, lidamos com isso, dentro da família, né? Dentro das nossas jornadas, que é a questão do tempo. Amém? Hoje, o mundo moderno, ele exige de nós muitas demandas, não é isso? Nós temos, por vezes, muitas responsabilidades. Responsabilidade no trabalho, responsabilidade social. E nós precisamos também aprender a cuidar bem de tudo aquilo que foi nos confiado. O Senhor Jesus entregou para nós um corpo, entregou uma saúde, entregou emoções, que nós precisamos cuidar de tudo isso. Precisamos empenhar tempo, empenhar esforço, empenhar dedicação para que possamos ser bons mordomos de tudo que nos foi confiado. Amém? E no meio dessas múltiplas responsabilidades, nós vamos percebendo, né, por vezes, algumas situações que nos deixam, talvez, sem saber por onde começar. Por vezes são e-mails que chegam, são notificações no celular, são mensagens no seu WhatsApp, não é isso? E a gente vai sendo tomado, por vezes, por uma ansiedade em dar conta de tudo e, ao mesmo tempo, tendo a sensação que nós não estamos conseguindo chegar onde nós gostaríamos de chegar. Então, essa dinâmica do tempo, ela envolve as nossas rotinas, envolve as nossas famílias. Com certeza, você gostaria de ter mais tempo livre, talvez, para estar em casa, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. E administrar bem o tempo, gerir bem o tempo, é um desafio para todos nós. Quem aqui, além de mim, gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas? Deixa eu ver. Amém? Ia ser maravilhoso. Mas a má notícia é que nós não podemos acrescentar o tempo. Mas existe uma boa notícia, que nós podemos administrá-lo melhor. Amém? Bom, esse texto aqui que nós lemos, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e ele escreve para a igreja de Éfeso. Paulo fundou a igreja de Éfeso, pregou ali na sua terceira viagem missionária. E Paulo, pessoalmente, diferente de outras cidades, Paulo ele fica na cidade de Éfeso 3 anos lá. Ele mora com aquela igreja, ele convive com aqueles irmãos. Então Paulo tem um relacionamento visceral com a igreja de Éfeso. Paulo entendia como era a dinâmica da cidade de Éfeso. E ele fica morando lá 3 anos e meio. Depois ele vai para Jerusalém, né? E ali ele foi preso e esteve na sua primeira prisão em Roma. E é ali de Roma que Paulo escreve a carta aos Efésios.
Então era uma carta com quem Paulo já tinha tido um relacionamento, uma igreja que ele já tinha tido um relacionamento. E Paulo então escreve essa carta aos Efésios, é uma carta de 6 capítulos, uma leitura maravilhosa. E essa carta, alguns teólogos vão dividi-la, propõem dividi-la em 3 verbos, Primeiro que é assentar, andar e depois estar firme, que é um substantivo. Então, alguns, propõem que essa epístola pode ser resumida nessas 3 palavras: assentado, andando e firme. Então, no capítulo 2, aí no verso 6, nós vamos ver Paulo falando que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aí depois também no capítulo 4, verso 1, ele vai falar que nós devemos andar, já que nós estamos assentados com Cristo, nós devemos andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. E lá no capítulo 6, isso nos habilita, a permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então, estar assentado nas regiões celestiais, andar digno da vocação em que fomos chamados, e isso vai nos possibilitar estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Me parece aqui que a proposta de Paulo é conscientizar a igreja que ele fundou, que nós temos uma referência, que nós temos um paradigma, que já que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, então, nessa terra, nós temos um jeito de se mover diferente. Nós temos um estilo de andar, de caminhar diferente. E esse estilo de vida nos protege, nos preserva. Amém? Então, Paulo aqui propõe, na carta aos Efésios, que nós devemos tomar cuidado com a maneira que nós vivemos. Não como insensatos, mas como sábios. Remindo o tempo. A versão Almeida Revista traz essa expressão, remindo o tempo. A NVI traz aproveitando ao máximo cada oportunidade. E no original a palavra remir é a palavra exagorazo, que significa comprar ou adquirir algo que estava sobre a posse ou domínio de alguém. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, já que nós temos a mente de Cristo, que nós estamos assentados com Cristo, que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, nós podemos viver de maneira diferente, não como insensatos, mas remindo o tempo, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade, comprando, como essa palavra exagorazo, ela remete também à compra de escravos, à libertação de escravos. Então é como se fosse, se o seu tempo estivesse sob o domínio de alguém, se o seu tempo estivesse sob o domínio da mentalidade atual. E nós, com a mentalidade de Cristo, nós podemos remir o nosso tempo, nós podemos resgatar o nosso tempo e viver a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, Paulo propõe aqui um estilo de vida guiado pela perspectiva celestial. Timothy Keller vai dizer, os cristãos são solenemente obrigados a não perder tempo. A otimização de tempo é uma ordenança. Amém? Remir o tempo. Jane Wilkin vai dizer, recebemos a ordem de sermos redentores do tempo, aqueles que resgatam o nosso tempo de atividades inúteis e o empregam para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, eu sei que é desafiador a gente gerir bem o nosso tempo, não é isso? Mas nessa atividade, nessa tarefa, nós não estamos sozinhos. Já que nós temos a mente de Cristo, já que nós somos abençoados nas regiões celestiais, nós podemos absorver a mentalidade de Cristo e não nos curvarmos às propostas de vida do mundo. Amém? E absorvermos o estilo de vida que é para a glória de Deus. Então, administrar o tempo, irmãos, é uma resposta à graça que nos foi compartilhada. Amém? E eu quero declarar a sabedoria do alto sobre a sua vida, para você redimir o seu tempo, para você viver os seus dias com sabedoria, remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, para que a sua vida seja vivida inteiramente para a glória de Deus. Amém, queridos? E sabe, irmãos, por vezes nós temos um entendimento errado, que nós devemos administrar bem o nosso tempo, para então ter uma sensação de paz. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de finalizar uma tarefa, de concluir um curso, de alcançar o objetivo? É maravilhoso, não é? Dá uma sensação de prazer, parece que nós estamos em paz por ter concluído um objetivo, por ter ticado uma tarefa. Só que o cristão, que tem essa mentalidade celestial, ele não gere bem o seu tempo para ter uma sensação de paz ou de prazer. Romanos 5:1 vai dizer que nós, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o cristão não gere o tempo para obter paz, mas porque ele já foi reconciliado, porque ele já foi abençoado, porque ele tem paz com Deus. Então, a partir desse entendimento, ele começa a observar cada uma das áreas da sua vida, com sabedoria, com maturidade. Amém? Jordan Raynor, que foi autor do livro Gerindo Bem o Seu Tempo, ele diz assim: a gente não está organizando a nossa agenda para ter paz apenas. É porque temos paz em Cristo que podemos organizar. Amém? Então nós não organizamos a nossa agenda, não organizamos a nossa rotina para buscar a paz. É porque já estamos em paz com Cristo, fomos perdoados, justificados, salvos. É a partir dessa consciência, dessa pacificação, que nós podemos olhar para cada área da nossa vida e administrar com a sabedoria dos céus. Tiago vai dizer, né? Está alguém em falta de sabedoria? Peça ao Senhor que Ele dá diligentemente. Então nós podemos buscar essa gestão que vai expressar a graça de Deus. E algo importante também é ser dito. Na sociedade em que estamos, por vezes o nosso valor é mensurado por aquilo que a gente entrega. Então, se você se organiza bem, se você gere bem o seu tempo, se você é alguém muito produtivo, a tendência é que você seja alguém que vai dar bons resultados. É uma tendência natural. Não é uma certeza, porque a vida tem muitas variáveis, mas é bem provável que você se saia bem nas suas empreitadas. Mas o Evangelho, irmãos, ele nos liberta da necessidade de sermos produtivos. Num mundo que nos reconhece pela nossa produtividade, nós já entendemos que somos valorizados, somos amados por quem somos em Cristo Jesus. Isso nos liberta desse aprisionamento, de ter que demonstrar valor, de ter que conquistar valor através dos seus resultados. Isso não quer dizer que você não deva ser produtivo, mas quer dizer que isso não deve ser a motivação do seu coração. Martin Lloyd Jones vai dizer: um cristão é algo antes de fazer qualquer coisa. Amém? Você não é os seus resultados, meu irmão. Você já foi amado por Cristo Jesus, você tem valor, a sua vida tem valor. E é por isso, porque você tem paz com Deus, que você pode expressar a sua nova natureza, inclusive na gestão do seu tempo e das suas atividades. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, o Evangelho nos liberta dessa necessidade. Isso não quer dizer que nós não seremos produtivos, mas quer dizer que a partir de um lugar que Cristo conquistou, nós fomos aceitos. E nós expressamos a natureza de Cristo também na gestão do nosso tempo e das nossas tarefas. Billy Graham vai dizer o seguinte: na época mais agitada da história, Cristo pode nos dar descanso. Amém, queridos? E é a partir desse entendimento, que estamos descansados em Cristo Jesus, que temos paz em Cristo Jesus, que nós podemos gerir bem tudo aquilo que chega às nossas mãos. Agora eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 90, verso de número 12. Salmos 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? A maioria dos salmos foi escrito por Davi, mas esse salmo, Salmo 90 em específico, é consenso que foi um salmo escrito por Moisés. Moisés, você conhece, foi o líder escolhido por Deus para libertar o povo, para levar o povo do cativeiro do Egito para a terra de Canaã. E nesse trajeto, no meio desse trajeto, existia um deserto que o povo deveria passar. Acontece que ali em Números 14, Deus manda Moisés enviar espias para avistar a terra, e eles voltam com relatórios. E só 2 ali, Josué e Calebe, estavam ali confiando em Deus, e a maioria dos outros 10 não. Fato é que, mediante o relatório negativo da impossibilidade de conquistar aquela terra, toda a nação decide não mais entrar e conquistar aquela terra naquele momento. E houve então um decreto, um juízo de Deus, que daquele povo, todos aqueles que eram de 20 anos para cima não entrariam na terra. Então nós estamos nesse cenário, o Salmo 90 acontece nesse cenário, num cenário onde a liderança de Moisés não havia sido bem vista, havia sido reprovada. Moisés havia recebido uma sentença de juízo, e Moisés então roga ao Senhor que a partir de agora ele não entraria na terra prometida, ele teria dias ali que não seriam dias, talvez os dias sonhados, que ele gostaria que houvesse. E Moisés então
escreve esse salmo, essa oração ao Senhor, clamando para que ele tivesse sabedoria para viver aqueles dias que restavam para ele. E ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Depois você pode ler o Salmo 90 na sua casa inteiro, é fantástico. Ou seja, Moisés ali não está pedindo mais tempo, Moisés está pedindo sabedoria para administrar o tempo que ele havia ali naquela situação. E ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, nós precisamos, o contexto ali era de uma frustração por não entrar na terra prometida, mas nós precisamos ter o mesmo coração de Moisés, de falar: Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a viver os dias que o Senhor me deu nessa terra com sabedoria, me ensina a discernir os tempos, as estações, me ensina a viver, a valorizar o tempo que o Senhor depositou nas minhas mãos e me ensine a vivê-los com sabedoria. Segundo o censo do IBGE, a expectativa de vida média do brasileiro está em 76,6 anos. É a expectativa média. Alguns vão viver menos e outros vão viver mais. E eu oro para que você viva bastante, irmão, amém? Que você passe dos 100 anos, aleluia. Mas nós precisamos ter esse senso de finitude. Nós não seremos eternos nesse corpo. A nossa vida aqui na terra, ela é um relógio que está ali, né, passando o seu tempo. E nós precisamos ter esse coração de Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Alguns estão mais na parte inicial, outros estão no meio, outros, quem sabe, se avizinhando os seus dias aqui findarem na terra. Mas não importa a idade. O desejo do nosso coração deve ser de viver com intencionalidade. Moisés tinha senso de finitude e por isso ele pediu ao Senhor para que ele pudesse viver os seus dias nessa terra com sabedoria. Eu vou pedir para colocar um gráfico aqui agora no telão, para que nós possamos também ter senso de proporção da nossa vida, do tempo que nós passamos fazendo ou realizando algumas tarefas. Então, esse gráfico aqui foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Se você quiser ver a pesquisa inteira, você pode escanear o QR Code ali. Mas talvez você não consiga ler, mas aqui esse gráfico é o tempo ali em anos, né? Dos 15 anos até os 80 anos. E aqui no eixo vertical é a quantidade de horas que nós passamos em algumas atividades. Por exemplo, o primeiro lá, o gráfico de cima é o gráfico em vermelho, né? É o tempo que você passa na vida sozinho. Então, nos 15 anos você passa ali 3 horas sozinho, depois vai para 5 horas, e conforme a sua idade vai avançando, você acaba passando mais tempo sozinho. É um dado triste, né? Aí que nós vemos o abandono de idosos também. Ou seja, conforme a idade aumenta, mais tempo nós passamos sozinhos. Tem a linha laranja ali, é o tempo com o parceiro, né? O tempo com o parceiro está enlaranjado, ele começa ali nos seus 20 anos, vai aumentando, atinge o seu ápice nos 40 anos, e depois aqueles que permanecem juntos, acabam passando mais tempo, hein? Quantos querem passar mais tempo junto no final da vida, né, irmãos? Graças à saúde para chegar lá. E em rosa, com pais, irmãos e parentes. Então nós estamos vendo ali em rosa, ó, você vê que perto dos 20 anos, o tempo que nós passamos com pais, irmãos e parentes é por volta de 4 horas por dia. E conforme a nossa vida vai aumentando, vai passando, né, a nossa idade, nós vamos diminuindo o nosso tempo que passamos com os nossos parentes e amigos. Aí tem também ali com os filhos. Os filhos está em verde, é o gráfico em verde, né? O gráfico em verde começa ali, atinge o seu ápice aos 35 anos, e depois dos 35 anos, o tempo que nós passamos com os nossos filhos vai diminuindo. Por quê? Eles vão para a escola, vão para a faculdade, depois começam a namorar, casam-se, né? E aí restam os almoços de final de semana e outras oportunidades. Ou seja, tem ali também tempos com um colega de trabalho. Ou seja, nós precisamos aprender com a sabedoria de Moisés. Nós temos um tempo finito nessa terra, e nós precisamos, inclusive, remir o tempo nas nossas relações, sabendo que talvez o tempo que você passa hoje com seus filhos esteja no seu ápice, mas conforme a vida vai se desenrolando e os anos passam, talvez você não vai passar mais tanto tempo assim com seus filhos. E aí, a intencionalidade do coração de aproveitar cada oportunidade, de tornar esses momentos inesquecíveis, de viver com sabedoria, remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Amém? Sabe, irmãos, uma coisa que nós não temos em termos de desigualdade. Pode ser que no mundo existam muitas desigualdades, mas em relação ao tempo, a pessoa mais rica do mundo e aquele que está em dificuldade, todos têm 24 horas por dia. E a maneira como nós vivemos os nossos dias
vai dizer aonde nós estaremos amanhã. Então eu quero que você entenda, irmão, que o bem mais valioso que você tem é o seu tempo. Amém? Eu vou pedir para colocar um vídeo rapidamente. É um vídeo de um empresário brasileiro muito famoso, muito conhecido. E ele estava num debate e ele falou assim: olha, eu trocaria todos os meus bilhões para ter a sua idade, para uma pessoa mais jovem, né? Vamos colocar rapidamente, é um vídeo de 40 segundos. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi no meu trabalho, nos meus negócios, eu faria tudo de novo. Ainda teria a juventude que você tem. Você tem algo que eu não tenho mais, eu não tenho mais a sua juventude. Eu daria os meus bilhões pelos seus 29 anos. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam. Até aí está ótimo. É possível. Obrigado. Então, olha que interessante. Ele está falando assim, olha, ele deve ter por volta dos seus 50 anos. E ele está falando, olha, eu trocaria todos os meus bilhões para ter a sua idade. E muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos em algumas áreas da nossa vida. E não paramos para agradecer a Deus pelo tempo de vida que Ele nos deu, pelo ar que nós respiramos, pela vida que nos foi compartilhada. Irmão, o tempo é o tesouro mais precioso que nós temos nas nossas mãos para administrar. Amém? E Moisés tinha esse coração: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa viver de maneira sábia. E nós vemos que Moisés está ali diante de uma situação frustrante. Ele não iria entrar na terra prometida. E o interessante é que diante de uma frustração, Moisés não se paralisa. Ele fala: Senhor, tudo bem, eu não vou entrar na terra prometida, o meu projeto foi frustrado, mas os anos que me restam aqui na terra, eu quero viver de maneira sábia. Me ensine então a viver de maneira sábia. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a nossa vida por frustrações, por decepções. Talvez um projeto que você tinha não chegou no resultado esperado. Talvez alguma decepção te alcançou no meio do caminho. E aí então, muitas vezes nós somos tentados a ficar paralisados, nos lamentando, presos na nossa murmuração, na nossa lamentação. E não, irmãos, que nós tenhamos esse coração: Senhor, aconteceu essa situação, não era o que eu esperava, mas daqui para frente, me ensina então a viver de maneira sábia. Me ensina então a remir o meu tempo. Me ensina a viver de maneira intencional os meus dias. Eu errei, está tudo bem, peço perdão se necessário, mas daqui para frente, me ensina a viver de maneira sábia. E convenhamos, irmãos, por mais que nós tentemos acertar, por mais que tenhamos a boa intenção, fato é que nem sempre nós vamos conseguir acertar. Fato é que nem sempre haverá êxito nas nossas empreitadas. Já disse um famoso pastor, a sua canção, e ele diz: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sal. Os irmãos conhecem, né? Ou seja, fato é, irmãos, que diante de situações assim, a nossa atitude não deve ser entrar num pranto, num lamento e ficar paralisado naquela situação. Não, é falar: Senhor, me ensina a viver de maneira sábia, me ensina a viver os próximos dias, a próxima estação de maneira intencional. Me dê sua graça, já que eu estou assentado contigo nas regiões celestiais, me dê graça para viver os meus dias aqui na terra. Amém, irmãos? Nós precisamos lidar com mais leveza também com os percalços da vida. Entender que a vida não é um conto de fadas, que o Evangelho não te promete uma vida onde tudo vai dar 100% certo sempre. E que o nosso coração deve ser de servir ao Senhor em todo o tempo, com sabedoria e diligência. Amém. Agora abre comigo Lucas 5, verso 15. Lucas capítulo 5, verso de número 15. Diz assim, Lucas capítulo 5, verso de número 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Bom, aqui Jesus está na fase do seu ministério, onde seu ministério está sendo reconhecido publicamente, e onde Jesus ia, multidões iam atrás dele. Jesus estava numa casa, as pessoas se aglomeravam em volta, ou seja, Jesus estava sendo muito requisitado. Havia muitas demandas ao redor de Jesus Cristo. E a sabedoria de vida de Cristo Jesus nos ensina muito também.
no meio dessas situações onde ele estava sendo solicitado, no meio dessas situações onde ele estava sendo demandado, o que Jesus fazia? Ele ficava tentando responder todo mundo imediatamente para não machucar as pessoas? O texto diz para nós que Jesus, no meio dessas situações, ele se retirava para lugares solitários e orava. Ou seja, Jesus tinha a profunda consciência que havia algo que era o fundamento, que era o cerne, que não podia ser negociado. E Jesus, então, não ficava refém das demandas, não ficava refém das solicitações. E quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a viver a nossa vida dessa forma, não é mesmo? Às vezes com boa intenção do coração, às vezes querendo agradar, às vezes querendo ser solícito. Nós estamos tentando responder a tantas demandas da nossa vida, e muitas vezes nós agradamos aos outros, mas esquecemos de agradar ao Senhor. E Jesus ali, ele se retirava. Isso acontece de maneira contínua nas Escrituras. Esse é apenas um dos textos onde Jesus se retirava para orar, para ter um tempo de solitude. Então, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o excesso de demandas e de informações. Em 2025, a média diária, das pessoas passando na tela do celular ou do computador é de 6 horas e 38 minutos por dia. Isso corresponde a 40% do tempo acordado. Ou seja, 40% do tempo que as pessoas estão acordadas, elas estão na tela do celular ou do computador, respondendo a demandas. No Brasil, o brasileiro supera. O brasileiro, a média não é de 6, a média do brasileiro é de 9 horas por dia. Passando nas telas, passando nas redes sociais. E aí, irmão, é tanta demanda, é tanto WhatsApp, não é não? É mensagem, é solicitação, é figurinha, é vídeo. E você vai ficando perdido nessas demandas. Jacques Ellul vai dizer assim: o homem foi feito para andar a 6 km por hora, mas hoje ele anda a 1000. Ou seja, são tantas informações que o nosso cérebro não foi criado para lidar com a quantidade de informações que nós recebemos. E aí nós vemos os desdobramentos. Os irmãos que trabalham na área de saúde mental podem dizer isso com mais propriedade. Quantas pessoas têm adoecido, enfrentado sintomas ansiosos e advindos do excesso de informações. Então hoje nós vivemos nessa era onde somos muito demandados. Jordan Raynor, cito novamente ele vai dizer assim: 3 coisas aconteceram no ano de 2007. Primeiro, o lançamento do iPhone. Segundo, a queda de 59% na produtividade das pessoas comparada com a década anterior. Ou seja, no mesmo ano que surgiu o iPhone, que o Steve Jobs lançou o iPhone, em 2007, nesse mesmo ano, a produtividade das pessoas caiu 60% comparado com a década anterior. E ele diz, a terceira coisa que aconteceu, o aumento de ansiedade e depressão em jovens e adolescentes e na população como um todo. Ou seja, existe uma correlação já bem definida na literatura, do excesso de informações do mundo que nós vivemos, com doenças psicossomáticas, com adoecimento emocional, com adoecimento mental. Às vezes os adolescentes não têm maturidade, têm acesso ao mundo todo de informações, e ali isso gera tantas coisas, comparações, sentimento de inferioridade. Então existe uma larga comprovação nesse sentido. Uma outra pesquisa diz que 1/4 das pessoas se sentem obrigadas a responder às mensagens imediatamente. Isso talvez você esteja nessa estatística, Desejo de responder rápido, desejo de ser solícito. E isso gera, irmãos, acaba gerando uma sobrecarga. O Hospital Albert Einstein divulgou no seu site, que existe ali estudos ligados ao excesso de informações com estresse, ansiedade e sensação de estar sobrecarregado. 72% dos brasileiros têm alterações no sono, como a insônia, por exemplo. Porque a gente tem o costume, do quê? De dormir com o celular na mão, não? E isso gera o quê? Gera insônia. Então é importante você fazer também a sua higiene do sono. Amém, irmãos? É importante você cuidar desse aspecto da sua vida. Há pesquisas que mostram que o excesso de informações reduz o nível de atenção sustentada. Certa vez eu estava no caixa do supermercado, e quem nunca, Aproveitei ali para atualizar as mensagens, para adiantar alguma coisa do trabalho. Eu estava ali no caixa do supermercado, peguei a minha cestinha, coloquei as compras e fui para o caixa.
E aí então eu cheguei no caixa, mexendo com o celular ali, passou, as compras, né, foram passadas. E aí eu passei, paguei, mexendo no celular, pagando, né, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ali. E aí peguei as compras e fui para casa. Aí quando eu chego em casa, a Paola vira para mim e fala assim: mas Renato, o que é isso que está na sua mão? Eu falei: as compras. Ela falou: não, você está com a cestinha do supermercado na mão. Então, irmãos, eu lido com as mesmas dificuldades que você. E muitas vezes nós achamos que remir o tempo é fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas não é isso. Amém? Ou seja, a nossa atenção vai se esvaindo. E aí então eu falei: eu preciso mudar de vida. Eu preciso tomar algumas atitudes, porque senão, né, pode acontecer coisas piores. E aí eu comecei a tomar uma série de medidas. Uma delas, por exemplo, é 1 hora antes de dormir, irmãos, eu desligo o celular e tento não mexer. Essa eu estou lutando ainda, não digo que eu tenho alcançado, mas prossigo para o alvo. Mas teve uma que eu consegui alcançar, que é o quê? Pela manhã eu toco o despertador, a gente já é tentado, né, a mexer no celular. Essa primeira hora eu consegui, graças a Deus, já tem algum tempo. Então nessa primeira hora eu não mexo no celular, eu vou escovar os dentes, tomo meu banho, vou tomar café da manhã e mexo no celular depois de 1 hora de acordado. Então talvez seja uma boa prática para você adotar também, porque, irmão, senão a gente vai ficando, né, sobrecarregado de informações e perdemos a conexão com o mundo real. Martim Lutero, né? O que ele vai dizer? Ele diz assim: tenho tanto a fazer hoje, vou precisar passar mais 1 hora de joelhos. Olha a mentalidade de quem está sentado com Cristo. Porque a mentalidade da terra é o quê? Se eu for orar, se eu for ler a Bíblia, se eu for tirar 1 hora do meu dia para dedicar ao Senhor, 30 minutos, 10 minutos que seja, eu vou estar perdendo tempo. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer no dia. Mas olha a mentalidade dos céus como é diferente. Martim Lutero, ele falava o quê? No meio de tantos afazeres, ele falou assim: tenho tanto a fazer hoje, que vou precisar passar mais 1 hora de joelhos. Ou seja, quanto mais atividades, quanto mais atribuições, mais nós precisamos estar diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Senão nós vamos virando uma máquina de cumprir checklists, uma máquina de dar respostas, uma máquina de dar bons resultados, e nós nos esquecemos do primordial. E nós vemos que Jesus, no meio de tantas demandas, ele se retirava para um local sozinho para ter o seu tempo com o seu Pai. E nós precisamos, irmãos, ter essa sabedoria. Billy Graham vai dizer: nada pode acalmar mais a nossa alma ou nos preparar melhor para os desafios da vida do que o tempo que passamos a sós com Deus. Amém? Que você possa priorizar isso, que você possa se atentar para isso. Agora abre comigo João capítulo 7. João capítulo 7, verso de número 3. E quem nunca procurou a chave do carro com a chave na mão, né, irmãos? Já aconteceu aí também? Misericórdia. Vamos orar aqui no final, né? Eu vou impor as mãos sobre mim também. Nós vamos orar juntos. João capítulo 7, verso de número 3. Diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Então aqui Jesus estava, né, caminhando ali na região da Galileia, que foi a região onde ele nasceu, a região onde ele foi criado, em Nazaré. E os irmãos de Jesus começam a dizer para ele: Jesus, convém que você vá para a Judéia, para a capital, Jerusalém. Porque se você quer ser conhecido, você não deve ficar aqui escondido no interior. Você deve ir para onde estão os holofotes, para onde está todo mundo sendo visto. E a sabedoria de Cristo nos ensina novamente, né? Ele diz o quê? Para vocês qualquer tempo é tempo, mas existe um tempo determinado nos céus. Ou seja, os irmãos de Jesus estavam querendo fazer com que Jesus se mostrasse antes do tempo, se revelasse antes do tempo. E Jesus diz: olha, para vocês qualquer tempo é tempo. Ou seja, Jesus não se dobrou às necessidades do imediatismo. E nós vivemos numa época tão imediatista, irmãos,
Uma época onde a nossa atenção está sendo tão disputada. Eu estava lendo essa semana, agora o Instagram mudou o algoritmo deles novamente. Todo dia muda, né? Quase, misericórdia. E agora a métrica mais importante para o Instagram não é a curtida, não é o comentário, não é o compartilhamento, é o tempo de tela. Ou seja, é quanto tempo você passa assistindo o vídeo. Porque assim, você pode curtir o vídeo e assistir 1 segundo do vídeo. Mas você pode assistir o vídeo inteiro, por exemplo, de 2 minutos. Então, isso conta muito mais, o tempo de tela, o tempo de retenção. É a economia da atenção, né? Então, a nossa atenção está sendo disputada a todo momento. E Jesus não se dobrou ao imediatismo. Ele confrontou os seus irmãos ali. Então, Jesus falou, não chegou o tempo de eu aparecer. Não chegou o tempo de eu me mostrar. É a sabedoria da vida offline, irmão. Nós precisamos ter essa sabedoria. Você não precisa postar tudo, você não precisa mostrar tudo. Eclesiastes 8:5, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Existe um contexto ali, mas óbvio que isso serve para todas as áreas da nossa vida. Discernirmos o tempo e o modo de cada coisa. Você não precisa também comentar tudo, a todo momento. Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra dita no tempo certo. O comentário feito no tempo certo. Porque senão nós vamos sendo tomados por esse desejo imediatista. Aí Eclesiastes 3:1, né, vai dizer o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar. Há tempo de derrubar. Ou seja, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas o imediatismo, ele tenta roubar a nossa atenção a todo momento. E se nós, né, assim como Paulo, estamos assentados com Cristo e temos a mente de Cristo, se fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, irmãos, nós precisamos viver a nossa vida aqui na terra de uma maneira diferente, andando de maneira diferente, andando de maneira digna da vocação em que fomos chamados. Amém? Essa é a sabedoria. E num tempo de tanta digitalização, num tempo tanto online, irmãos, existem coisas que a tecnologia não substitui. Eu sei que nós estamos numa era de inteligência artificial, numa era de muitos avanços tecnológicos, numa era de foguete dando ré, são muitos avanços, mas existem coisas que a tecnologia não substitui. 3 João 1,13, olha o que é dito, diz assim, tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Tem coisas que não podem ser resolvidas no WhatsApp, irmão. Tem coisas que a internet não substitui. Aqui, nessa 3ª carta de João, ele está dizendo, né? Olha, eu gostaria de vê-lo, eu gostaria de te falar algumas coisas, mas não quero fazer isso com pena e tinta, né? Naquela época não tinha WhatsApp. Ele falou o quê? Eu quero vê-lo pessoalmente. Então, irmãos, tem situações que não vão ser resolvidas pelos meios digitais, pelos meios eletrônicos. Tem coisas que a tecnologia não substitui. Amém, querido? Graças a Deus. Bom, esse tema é um tema um tanto quanto prático, não é isso? Estamos falando sobre gerir o tempo, sobre fazer a agenda, sobre gerir tudo aquilo que chega nas nossas mãos. E eu entendo que a sabedoria, irmãos, do alto é o quê? Nós entendermos quais são os fundamentos da palavra de Deus. Nós vimos que Jesus não se dobrou aos desejos do imediatismo. Jesus não se dobrou às distrações. Jesus não se dobrou a corresponder de maneira imediata a todas as situações que ele era requisitado. E a sabedoria de Provérbios, de Eclesiastes, nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, irmãos, eu sei que essa é uma temática muito sensível, uma temática que você enfrenta as suas lutas, eu enfrento as minhas no dia a dia. Então, tendo em vista isso, eu quero deixar aqui algumas recomendações literárias, para que você possa buscar também informações práticas, amém? Para que você possa buscar informações que vão te ajudar. Dá para colocar aí o slide que tem as indicações literárias? Vou chamar a irmã do teclado já para subir. Dá para colocar, olha lá, eu quero deixar de indicação esses 3 livros que foram base para essa mensagem, e eu creio que vão te abençoar demais, assim como me abençoaram muito. O primeiro é do pastor Davi Lago, Pega Leve, e ele vai falando, né, sobre essas questões do dia a dia, como isso nós estamos sendo afligidos por isso. O segundo ali, indicação do pastor Henrique, A Pirâmide da Sabedoria, que fala o quanto nós somos drenados e requisitados pelo excesso de informações. E ele propõe ali uma dieta, né? Uma dieta de informações. Então talvez você esteja lidando com isso, irmão. Talvez você esteja sofrendo com isso. Talvez até em termos de estar já viciado.
Então, esse livro ele é maravilhoso. Amém? Pode te ajudar demais a você fazer uma dieta de informações. E o último, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Fiz 2 citações dele na mensagem, onde ele vai trazer ali, irmãos, questões práticas de como você pode gerir bem o seu tempo, né? E ele tem até vídeos ilustrativos, então fica de recomendação. Eu já vi esses livros na nossa livraria, você pode passar lá também e fazer o seu pedido, caso não tenha. Mas invista, irmão, invista em você. Amém? Invista em você. Nós precisamos lidar com isso. Eu vivi uma época recentemente agora, que eu estava muito sobrecarregado, vivendo talvez de maneira não tão sábia assim. E foi nesse tempo, né, que eu coloquei meu coração diante do Senhor e falei, Senhor, eu preciso mudar de vida. Porque, irmãos, a sobrecarga de informações, ela vai mudando até o nosso jeito. Você que talvez era alguém mais leve, mais descontraído, você vai começando a mudar a sua forma de agir, de reagir. Talvez emoções que você naturalmente não sentiria devido ao excesso de informações, isso começa a mexer inclusive nas suas emoções. E aí foi nesse tempo que eu comecei a orar ao Senhor e pedir direção ao Senhor. E aí eu fui, né, olha como que Deus, né, trabalha. Eu fui no acampamento dos CIDs. Cadê o pessoal do CIDs? Está por aí? Aí, eles estão sempre aí. Eu fui lá no acampamento e olha como que Deus faz, né? E um menino chegou para mim, um dos adolescentes, ele falou assim para mim, pastor, eu tive um sonho com você. Eu falei, pode mandar, recebo, já tirei o gravador, vai, fala meu filho, estou pronto para receber. Ele falou assim, pastor, eu sonhei que você estava com burnout. Eu falei, o quê? Cadê a bênção, irmão? Irmão, eu nunca recebi uma palavra dessa. Ele falou assim, pastor, eu sonhei que você estava com burnout. E aí aquilo me pegou de uma tal forma. Eu falei, o quanto que Deus cuida de nós, irmão. Qual que é a probabilidade de um adolescente? Ele falou assim, pastor, eu vi você no sonho, atarefado, sobrecarregado. E aquilo me pegou de uma tal forma, eu me senti tão amado por Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, não é um Deus distante. É um Deus que nos conhece. É um Deus que conhece a nossa vida, conhece a nossa história. Ele conhece as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos. Ele conhece as nossas dores. O seu Deus não está alheio aos seus desafios. E eu falei, eu acho que eu não preciso de mais nada. Eu já tenho a resposta que eu preciso. E aí casou bem, que era um período que a gente estava saindo de férias. Um dia antes, inclusive, de sair de férias. E a gente saiu de férias. E é importante você ter tempos também para você refletir sobre a sua rotina. E ali, nesse período, eu coloquei meu coração diante do Senhor e falei, Senhor, me ensina a remir o meu tempo. Me ensina a administrar com sabedoria os recursos que colocou na minha mão. E aí eu fui orando, colocando meu coração diante do Senhor. E o Senhor foi me dando estratégias. E uma das estratégias foi o quê? Justamente não pegar no celular depois de acordar. Foi ali que eu recebi não posso dizer direção, mas talvez algo compartilhado da parte do Senhor. E eu falei, eu vou colocar em prática. E aí também outra coisa que eu fazia, toda hora eu tentava ser solícito demais, responder rapidamente demais. E eu falei, não, agora eu vou colocar horário para mexer no celular. Horário para mexer no celular pessoal, horário para mexer no WhatsApp empresarial, vou colocar limites. E aí, a rotina foi melhorando, aleluia. Também busquei ajuda profissional, irmãos. Então talvez você hoje esteja num estágio que você sozinho você não vai conseguir se organizar. Talvez seja importante você buscar ajuda profissional de alguém que vai ajudar você a gerir melhor a sua vida, os seus dias, a sua rotina, a você dominar. Gênesis, fala sobre nós dominarmos sobre todas as coisas, não no sentido de usar todas as coisas, mas no sentido de gerirmos bem, inclusive o nosso tempo, inclusive a nossa agenda. Então, irmãos, que nós possamos corresponder à graça de Deus. Como eu disse, nós não gerimos a nossa agenda, não gerimos o nosso tempo para obter paz, mas é porque já temos paz, porque fomos amados, porque o Senhor nos enxerga. É que a gente vai viver a nossa vida de maneira diligente, sábia, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero finalizar. Eu quero chamar já a banda para subir. Eu quero finalizar com 10 dicas práticas. Então, encerrou aqui a parte bíblica, amém? Agora isso aqui não é Bíblia, viu, irmão? É orientações, dicas, conselhos que você pode absorver ou não, filtrar e tudo e retende o bem, amém? Se servir alguma coisa, maravilha. Se não, você pode deixar passar também. Não é a palavra de Deus. Aqui são observações minhas agora, tá? Primeira dica, aí pode colocar no slide para os irmãos acompanhar.
administre as suas notificações. Então talvez, uma coisa que você pode fazer hoje, já saindo daqui, é ir no seu celular e tirar as notificações. Pastor, mas eu não posso deixar de responder a alguém que é muito importante para mim. Não posso deixar de responder a minha esposa, senão ela briga comigo. Aí você deixa a notificação só da sua esposa. Tanto o Android quanto o Samsung tem esse serviço de você selecionar de quem você quer receber notificações. Então, administre as suas notificações. Amém? Segundo, tenha um sistema de anotações de tarefas. Porque, irmãos, às vezes são tantos assuntos, né, que às vezes a gente se perde. Então é importante você ter um sistema de anotações de tarefas. Talvez alguns que são mais raiz, né, vão gostar o que? Da agenda, não é isso? Então se você tiver esse hábito, se você conseguir se organizar para ter uma agenda sempre próxima a você, faça isso, tenha um caderninho, anote ali quais são os objetivos da semana, quais são as tarefas que você não pode esquecer. Talvez, se para você a agenda já ficou insuficiente, seja a hora de migrar para um meio digital. Um bloco de notas, por exemplo, o celular já serve demais. Eu comecei anotando no bloco de notas. Depois o bloco de notas ficou insuficiente, eu fui para um aplicativo mais elaborado. Tem vários no mercado que podem te ajudar demais. Talvez o mais conhecido seja o Trello. Quantos conhecem o Trello aqui? Não estão pagando nada, viu? Vou pedir, vou enviar para eles. Excelente ferramenta, eu usei durante muito tempo. E aí, conforme a vida vai, né, tendo outros desdobramentos, talvez fique insuficiente. Hoje eu utilizo um aplicativo chamado Notion para administração pessoal, que é maravilhoso. Pastor, eu não sei nada disso. Eu também não sabia, irmãos. Tem no YouTube curso grátis de como você aprender a mexer no Notion, por exemplo. Eu fiz lá, acho que 20 aulas gratuitas, mas aprendi para poder gerir melhor a minha agenda, para poder fazer com que tudo que Deus confiou nas minhas mãos possa florescer para a glória de Deus. É um investimento em você, é um investimento dos projetos que Deus colocou no seu coração. Porque senão você vai ficar toda hora cumprindo aquilo que é urgente e não gerindo projetos, talvez, que vão demorar mais tempo, vão demandar mais energia. Terceiro, isso aqui é muito importante para os casais aí, para as famílias, né? Faça a agenda da semana. Isso diminui aí 80% dos problemas de agenda. Então o que acontece? Todo início de semana eu vou nas minhas anotações, pego ali as compromissos da semana e envio para a Paola no WhatsApp dela. Segunda-feira nós temos isso e isso, terça-feira temos isso e isso, quarta-feira temos isso e isso. Por quê, irmãos? No início do casamento, às vezes ela marcava uma coisa, eu marcava outra e dava choque de agenda. Então é algo simples que você pode fazer. Fazer a agenda, deixar no meio eletrônico, mas também escreve no WhatsApp, envia para a esposa, deixa fixada a mensagem. Aí alguém te chama para ir para um churrasco quarta-feira. Aí você vai querer ficar tentado aí, mas antes você checa lá na sua agenda para ver se você pode ir. Isso facilita. Faça a agenda da semana. Quarto, não seja inflexível. Por quê, irmãos? Muitas vezes, na tentativa de nós gerirmos bem o nosso tempo, a gente vai ficando enrijecido. E se não for conforme a cartilha que você escreveu, aí você já fica desconfortável. Não, irmãos. Ter um norte, ter um objetivo é maravilhoso, te ajuda. Mas a vida é dinâmica, a vida não é linear. E às vezes pode acontecer de chegar a um compromisso que você vai precisar dar atenção e desfazer talvez algo que você tinha programado. Então, não seja inflexível. Novos ventos podem chegar. Nós precisamos também deixar espaço para Deus bagunçar a nossa agenda. Para Deus talvez mudar a nossa rota. Precisamos ter a nossa agenda aberta para que o dono do tempo possa fazer as intervenções que ele quiser. Foi assim com Jesus, né? Jesus estava indo, a filha de Jairo havia morrido. Jesus estava indo lá para ressuscitar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho, surgiu a mulher do fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus. Jesus, saiu virtude de mim. Ou seja, a agenda de Jesus foi modificada. E ele estava sensível a ouvir a voz dos céus. Então não seja inflexível. Quinto, você não vai ter tempo para tudo. Às vezes, algumas coisas não vão estar 100% organizadas para você se lançar em algumas questões. Por exemplo, às vezes para ir na academia, você tem que fugir para a academia. Fala, tô deixando as crianças aqui, tô indo ali rapidinho. Organizar também a sua nutrição, porque a maçã não vai aparecer lá no cesto de fruta sozinho. Não vai, a banana não vai aparecer lá, a fruta não vai aparecer. Se você não se organizar para ter ali o seu tempo, né, de fazer as compras, de fazer a feira da semana,
E aí o que acontece? Quando não tem algum alimento mais nutritivo, o que a gente faz? A gente vai comer aquilo que é mais fácil, né? Que são os embutidos, os industrializados, o iFood que sempre salva. Ou seja, algumas coisas você não vai ter tempo, então você precisa se organizar, fazer com antecedência. Alguém já disse que comer bem é questão de logística, questão de você se organizar para isso. Sexto, não deixe a sua produtividade sufocar sua fé. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde a produtividade, né, tem sido algo muito levado em consideração pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje cuida da alimentação, cuida da saúde, né, o mundo wellness aí. As pessoas estão se dedicando nisso, fazendo atividade física, cuidando da alimentação. Mas aí muitas vezes essa pessoa fica enrijecida nesse sistema e não se permite provar algo diferente. E aí o que acontece? É dia de ir para a igreja. Não vou para a igreja porque é o dia de eu preparar as marmitas da semana. Não, vai ter uma confraternização lá no meu soma. Não vou porque eu tenho que comer bem, bater a minha meta de proteína do dia. Vai ter cantata de Páscoa. Não posso, que eu marquei de correr na Afonso Pena. Aí surge a pergunta: você está servindo a sua agenda ou a sua agenda está servindo ao Senhor? Vejamos, irmãos, precisamos ter sabedoria com algumas temáticas. A sua corrida na Afonso Pena no final de semana não pode substituir o seu compromisso de cultuar o Senhor. A sua dietinha regradinha não pode te impedir de ter comunhão com seus irmãos. E é por isso, que, irmãos, que nós não podemos nos dobrar ao espírito dessa época. O espírito dessa época é autocentrado. Pense em você, pense na sua dieta, pense na sua corrida, pense na sua água de coco. E você vai esquecendo o que é essencial. É por isso que a mentalidade dos céus, se nós estamos assentados com Cristo, a gente não se dobra a isso. A gente cuida da saúde, cuida da alimentação, mas nós não nos dobramos a isso. E é no meio de uma dieta sua que o Espírito Santo vai te tocar para você fazer um jejum no meio da dieta. E aí? Se formos chamados, convocados, convidados ou impelidos pelo Espírito no meio de uma situação, no meio da sua quarta-feira, Deus fala: você vai tirar esse dia de jejum. Não, Senhor, mas eu tenho minha meta de proteína do dia, não posso ficar sem minha carne, meu whey, não posso. Jejum não se dobra ao seu whey, a sua creatina não se dobra. Se estamos assentados com Cristo, a nossa mente é diferente. A gente não se dobra. Nós temos uma prioridade, um fundamento. E as demais coisas vão sendo organizadas e acrescentadas. Mas elas não podem ter a primazia. A primazia sempre será de Cristo. Jesus às vezes acordava de madrugada. Não, pastor, eu tenho que dormir 8 horas por noite. Aqui o meu Garmin marca que eu tenho que dormir. Aí o Espírito Santo está te chamando para acordar no meio da madrugada para orar por algo, para ter um tempo com Ele. Não é que orar de madrugada funciona mais, mas às vezes é um tempo de solitude. Jesus acordava cedo para ir orar. Não, eu não posso perder 20 minutos. Irmão, que você durma bem, que você durma 15 horas, se possível. Mas que você não esteja insensível às direções que Deus compartilha no seu coração. Então é bom, no meio da semana, no meio da sua dieta, faz um jejum lá, no meio, só para dizer que a dieta não é a dona da sua vida. Só para dizer que você não se dobra a esse sistema que quer te aprisionar num perfeccionismo. Então, não deixe a sua produtividade sufocar a sua fé. Sétimo, né? Retire um período para reflexão. É maravilhoso refletir a sua agenda. Parar esse final de ano, muita gente entra em recesso. Para um tempo, reflita sobre a sua vida. Eu sempre gosto de tirar esse final de ano para refletir, para fazer leituras, para fazer reflexões, para rever aquilo que foi bom de 2025. Paulo falou assim: mas você já está no modo reflexão, né? Eu falei: já estou refletindo, para o quê? Para a gente poder aprimorar, aperfeiçoar, para que a nossa vida possa servir melhor a glória de Deus. Oitavo, invista em você. Porque muitas vezes, irmãos, a gente gasta a nossa saúde para buscar recursos. A gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto para ter recursos, isso é lícito. Mas sem entender que por vezes depois você vai ter que gastar os seus recursos para obter saúde. Então invista em você.
Invista no seu tempo de descanso. Férias não é gasto, irmão. Férias é investimento. As esposas dão aleluia agora. É investimento. Se necessário, invista em você. Se você tiver condições hoje, invista num profissional para te ajudar. Talvez um nutricionista, talvez um psicólogo, talvez um educador físico, talvez pagar um personal. Pastor, não posso nada. Vai caminhar na rua que já está maravilhoso também. Receber a luz do sol, colocar um fone, adorar o Senhor. Maravilha. Pastor, não tem espaço na agenda. Não tem problema, vai andar na rua. O dia que sobrar um recurso, aí você pode investir. Mas invista em você, tenha tempo para investir em você. 9, aceite a sua onipresença. Existe um conceito teológico da onipresença, né? Que Deus está em todos, em todos os lugares. Mas nós não somos Deus, irmãos, nós somos onipresentes. A gente só consegue estar em um lugar por vez. Aceite que você não vai dar conta de tudo, você não vai dar conta de corresponder a todas as demandas. Aceite. Irmão, infelizmente não posso, porque eu tenho um compromisso. Não posso. Aceite a sua onipresença. E 10, né? Se mova a partir da presença. Amém, querido? Que você se organize, que você se oriente, que você gira bem a sua agenda, o seu tempo. Mas, sobretudo, quando a presença, né, se movimentar, assim como no deserto, né, na coluna de nuvem, coluna de fogo e na nuvem, que você possa estar sensível às direções do céu. Amém? Tem uma frase, né, de uma canção muito conhecida do Oficina G3, alguém conhece isso? Os irmãos? Oh, maravilha. Diz assim: o tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei, o seu amor que um dia eu encontrei. Então o tempo pode passar, as estações podem passar, mas a primazia da nossa vida é o amor que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. É nele que fomos aceitos, é nele que fomos amados, é nele que fomos acolhidos. E é a partir da consciência da presença que nós organizamos toda a nossa jornada. Amém? Eu queria finalizar cantando junto à equipe de louvor, para que nós possamos declarar que Ele é digno de todas as coisas, que Ele é digno de tudo, que Ele é digno dos seus dias, que Ele é digno da sua agenda, que Ele é digno de você poder se organizar, que Ele é digno de você cuidar melhor de si mesmo, para que a sua vida seja vivida para a glória de Deus inteiramente. Amém? Então nós vamos cantar nesse momento.